Graças a Deus, meus irmãos, nossos amados irmãos, muito bom estarmos juntos novamente, mesmo em rede. Estamos na rede, mas estamos no mesmo propósito, que é o propósito de glorificar e bendizer o nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Eu queria convidar você a fechar seus olhos agora. Nós vamos falar com Deus e falar com o nosso Criador e depois estudar a palavra de Deus, ter um estudo doutrinário sobre a graça salvadora. Oremos. Paizinho, nós te damos graças, ó Pai, por tua presença em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, pela criação de todas as coisas, pela sustentação de todas as coisas. Tu és o Deus onipotente, o Deus poderoso, Criador, onisciente, organizador da vida, mas Deus também presente. Em Jesus Cristo, Pai, o Senhor habita conosco. Em Jesus Cristo, o Senhor habita o nosso coração. Tu és o grande Deus, ó Pai, que vem morar conosco, Pai, na pessoa de seu Filho. Vem morar conosco, Pai, na sua própria pessoa, através do Espírito Santo. Nos dê sabedoria, Pai, ao meditarmos, ó Pai, esta noite, Pai, na Tua presença. Nos dê, Pai, sempre sabedoria para que possamos compreender, ó Pai, aprender, apreender e colocar em prática, Pai, a Tua graça tão poderosa, tão santa e tão maravilhosa, Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos louvar o nome de Jesus, vamos glorificar o nome de Jesus cantando com a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Vamos estar adorando o nome do nosso Deus, que é grande, é o Deus Todo-Poderoso. Amém?
seja exaltado. Aleluia. Que coisa boa, né? Ver os irmãos em casa, né? E a gente vai descobrindo os novos talentos, a gente vai desenvolvendo, né? A gente vai se adaptando e a gente vai entendendo que Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Que coisa boa a gente poder... A gente que não usava a internet, que não estava usando redes sociais, agora usando. E Mateus desenvolvendo, o povo desenvolvendo, né? Todo mundo desenvolvendo um pouquinho, né? Isso é graça também, né, irmão? Isso é graça comum, isso é graça maravilhosa e para nós é graça também salvadora. Vamos pensar nessa noite sobre esse assunto maravilhoso chamado graça salvadora. Vamos estudar um pouquinho mais sobre a graça, né? Hebreus capítulo 10, versículo a partir do 19, vai caminhando até o 23, ele fala sobre a gente guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, o Senhor Deus, Ele é fiel. Então diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé. A palavra segredo é plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha aí a afirmação. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena convicção, certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa, Ele é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 23. Né? O que nós... a proposta de estudo hoje está aí, irmãos. Nós vamos olhar e entender que existe uma graça comum, da qual todos, né, eleitos e não eleitos, participam. Nós vamos olhar sobre a ação providencial de um Deus tão poderoso, um Deus que ama e salva os seus filhos. Então, não a graça comum, agora o contraste entre graça comum e a graça salvadora, mas a mesma fonte, o mesmo Deus que organiza todas as coisas, também organiza a salvação dos seus eleitos. A nossa vocação para vivermos a graça salvadora e a certeza que a gente precisa ter para viver essa graça salvadora nas nossas vidas, né? Qual é o caráter e a obra de Cristo nisso tudo, quem Ele é, o que Ele fez e as promessas, as 3 promessas que Ele tem para nós. Jesus nunca nos lançaria fora depois de nos ter chamado. Ele perdoou não somente alguns dos nossos pecados, mas todos os nossos pecados, e nada nos separa de Jesus. Ele vai nos perseverar e a gente conclui entendendo como que isso é prático no dia a dia, né? Vamos estudar então sobre graça comum. Eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos. Eu quero convidar a nossa irmã Raquel que levante sua voz aí do nosso lado. Está do ladinho aqui, ó. Ela vai orar. Oremos. Senhor, nós louvamos, ó Pai, o Teu nome, nós te agradecemos por este momento, ó Pai, de estudo da Tua Palavra. Te louvamos, ó Pai, por Tua graça nas nossas vidas, pelo Teu amor, ó Pai, tão profundo, tão imenso, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por este privilégio. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos trabalhar então, irmãos,
esse desafio, né? O que é a graça comum, o que a graça providencial tem para os seus filhos, a nossa vocação e o chamado para viver essa graça, né? E tendo certeza e convicção dessa graça no que isso propõe e traz para o nosso coração, né? Primeiro vamos falar sobre o que é graça comum, né? Em Mateus capítulo 5, lá no versículo 45, ele diz assim que o Senhor faz vir o sol para os maus e o Senhor faz vir o sol também para os bons e faz vir chuva sobre justos e injustos. E isso é a graça comum. Deus ele acompanha todos os movimentos do universo de maneira a dirigir todos os movimentos do universo, né? E isso é para todos, né? O Senhor vai dizer: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis, então, sejam caracterizados como filhos do Pai Celeste. Então, essa primeira marca, né? Nós amamos inimigos, a gente ora pelos que nos perseguem, e essa é a marca de filhos que pertencem ao Pai Celeste, né? E por que nós fazemos isso? Essa é a prática da certeza e convicção que o Senhor movimenta tudo, né? E já que Ele movimenta tudo, a gente tem certeza de que Ele movimenta tudo, a gente é diferenciado. A gente já entra na palavra de Deus, em Mateus 5, como sal da terra e luz do mundo, amando o inimigo e orando pelos nossos perseguidores. Isso já traz para a gente uma distinção interessante. Nós estamos no meio da situação toda, mas fazendo diferença no meio dessa situação toda. Tudo que Deus criou é dele, pertence a ele, todos os detalhes, toda criatura, né, seja as microcriaturas, sejam os vírus na humanidade, seja os grandes astros, seja o Sol, né, seja o universo, tudo é dele. Tudo foi criado por ele, né, ele é dono de todas as coisas. Ele não somente criou, como administra todas as coisas. Todas as obras, cada obra pertence somente a ele. O Salmo 50, no versículo 2, diz assim: o Senhor afirmando, o mundo é meu e tudo que tem no mundo é meu. Então tem um dono o mundo. O mundo não é dos homens, o mundo não está solto, né, andando e caminhando sozinho por aí, é do Senhor. E o Salmo 24, depois do Salmo 23, eu gosto muito da comparação. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor, né? Isso é graça muito particular e especial. Mas também o Senhor é dono de todas as coisas, né? Ao Senhor pertence a terra, tudo o que nela se contém é do Senhor, o mundo e os que nele habitam são do Senhor, né? Então essa primeira a apresentação da vocação, essa primeira apresentação da graça, né, nos faz entendermos que tudo que existe, tudo o que acontece do universo é do Senhor e tem como propósito glorificar o nome do Senhor e produzir maturidade na vida dos eleitos, porque os eleitos são aqueles que amam os inimigos e que oram por aqueles que os perseguem, né? Eles são diferenciados, embora estejam debaixo do mesmo sol, estejam vivendo as mesmas condições, eles são diferenciados por serem diferentes, porque creem numa graça que se chama graça salvadora, porque compreendem a grandeza de Deus e vivem para a glória do Senhor. Entendem o domínio, a soberania do Senhor sobre todas as coisas. E esse domínio e soberania de Deus sobre tudo, sobre todos, é a base, o alicerce, o fundamento para a ação divina conhecida então como graça comum. Essa graça, este benefício, esta dádiva, presente de Deus, se refere à ação providencial de Deus na vida de toda a criação. Ela envolve todos os acontecimentos, com exceção da salvação. A salvação é uma graça salvadora, não é uma graça comum, e a gente vai entender isso conforme a gente for estudando nessa noite. E é ela que determina e preserva as boas virtudes, né? Tudo que existe de virtude na existência humana, né, vem do Senhor: a verdade, a excelência, a criatividade, o conhecimento, a nobreza, a integridade e a beleza, né? O nosso irmão Franklin Ferreira, ele fala isso no seu livro Teologia Cristã. A graça comum, ela não envolve a mudança de coração para a salvação, mas ela faz com que as coisas aconteçam de forma harmoniosa e controladas pelo Senhor, que, conforme Mateus 5, versículo 45, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, faz vir chuvas sobre justos e injustos. Ninguém, nenhum ser humano, nenhuma criação merece os atos de bondade do Senhor, mas Ele os faz para preservar e governar tudo o que criou. O Sproul fala isso no seu livro Todos Somos Teólogos. Ele afirma o seguinte: pode haver dois agricultores na mesma cidade, um que seja piedoso, comprometido com as coisas de Deus, e outro tão pagão quanto lhe é possível ser. Ambos precisam da chuva para a lavoura, e em sua bondade Deus rega a terra, e assim ambos os agricultores se beneficiam da chuva.
a graça comum de Deus ele se estende muito além do detalhe de uma chuva. A gente vai entender que tudo, né, que todos os benefícios, que todas as mudanças nos padrões de vida dessa terra, toda tecnologia, todo conhecimento usado em todas as áreas da vida humana, elas vêm de Deus, elas vêm da ação graciosa de Deus no desenvolvimento da história, né? Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor, ele não fez o mundo, né? Não fez o mundo como os deístas imaginavam. O Senhor fez o mundo como se fosse um relógio, daí ele deu corda e soltou o mundo. Não, o Senhor administra a sua criação. Aquilo que ele fez, né? As pessoas que ele fez, todas as vocações, seja um médico, seja um advogado, seja as pessoas que dirigem no seu município, seja as pessoas que trabalham com a limpeza da sua rua, todas as pessoas estão debaixo do Senhor na graça comum, né, que o Senhor determinou, planejou e organizou para acontecer em toda a história, em todos os dias, durante todo o processo de existência da humanidade nessa terra, né? Todos os benefícios, tudo o que existe vem da ação criativa única, poderosa do Senhor. Não há nada solto por aí. Eu gosto dessa ideia, né? Deus, ele é um Deus que não brinca de dados. O Senhor tem a organização precisa de tudo o que acontece em suas mãos. E isso deve trazer para o coração daqueles que entendem a graça salvadora muito conforto, muita alegria, né? Muita adoração, muita certeza e convicção do controle, do domínio absoluto do Senhor na história. Tá bom, queridos? Esse domínio e soberania sobre tudo e todos, ele é o fundamento para a ação divina conhecida como graça comum. O Sproul diz que a graça comum é chamada graça comum porque é realmente universal. É a graça que Deus dá a todas as pessoas sem discriminação. Graça comum é a misericórdia e a bondade que Deus estende a toda a raça humana. É uma ação favorável de Deus, né? Essa é a interpretação mais clássica do termo graça, né? Sem merecimento do homem, estendida a todas as coisas que foram criadas. No entanto, a graça comum está restrita a somente esta vida, somente a este mundo, somente às necessidades terrenas de toda a criação transitória. Ela não leva à salvação eterna. Ela não transforma o ser humano criado agora em filho, né? Por isso que a gente entende que nós somos filhos de Deus, né? Nós temos um projeto agora como filhos de Deus, né? A gente entende em Mateus capítulo 5 que os filhos de Deus eles sabem amar os seus inimigos, eles sabem orar por aqueles que o perseguem. Eles já são referência de graça, eles são diferenciados, porque eles estão no mundo transitório, mas eles pertencem à eternidade. Então, eles, no meio da graça comum, eles se apresentam como aqueles que foram visitados por uma graça salvadora. Eles têm consciência de um Deus que domina todas as coisas, eles têm consciência de um Deus que nunca jamais perderia o controle do universo. Para esse contato acontecer, é necessário que o Senhor se revele, agora de forma especial, através da sua palavra escrita e através da sua palavra dê a fé para a salvação e aplique de forma totalmente eficiente e eficaz a sua irresistível graça, graça irresistível e salvadora, né? Nós entendemos, né, que nascemos num mundo cheio de controvérsias, nascemos num mundo cheio de indagações, né, cheio de preocupações, um mundo cheio de tribulações, mundo cheio de dúvidas. Só que o Senhor chama o seu povo, o Senhor esclarece a realidade universal da sua presença, o Senhor esclarece todas as coisas, e agora esse povo que foi alcançado pela graça irresistível é um povo amado, alegre, um povo pacificador, um povo que foi visitado pela paz, um povo animado, um povo que enche o seu coração de pensamentos do bem, um povo que vive esses pensamentos do bem, o povo da fé, um povo que se torna manso, um povo que tem domínio próprio, um povo que é sal da terra, um povo que é luz do mundo, um povo que é completamente diferenciado de toda tribulação e angústia que o mundo oferece, né? Agora a gente pode entrar na graça que se chama graça salvadora, né? que traz para a gente a visão da ação providencial de Deus para a salvação dos seus filhos, né? Efésios capítulo 2 vai dizer assim: Deus é rico, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que somos salvos, graça
salvadora. Deus nos visitou, nos amou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, em Cristo Jesus, nos visitou com graça salvadora. Isso se chama ação providencial de Deus para a salvação daqueles que são filhos. O Pai Celestial, né? Aquele que colocou os seus filhos, né, no espaço da transitoriedade, coloca os seus filhos na transitoriedade com a convicção da eternidade. Eles são diferenciados porque eles entendem o propósito para o qual o Senhor os colocou nessa terra. A graça salvadora é a bênção que Deus concede de forma especial para aqueles que Ele chama para ser seu povo, por meio da fé em Cristo Jesus. O texto em João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos amados por Deus, né? Agora visitados pela graça divina, para que agora, fundamentados na graça divina, possamos continuar a nossa existência como justificados, satisfeitos, santos, caminhando para a eternidade, trazendo uma mensagem de vida para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Senhor, como dono da graça salvadora. As pessoas sabem da graça comum, as pessoas até afirmam que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas quem pode dizer da bondade desse Deus, da santidade desse Deus, é aqueles que foram adotados, aqueles que têm agora a convicção desse Deus maravilhoso que os amou. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, a consciência da vida eterna faz com que a nossa vida transitória seja uma vida muito boa, uma vida em plenitude, com a plenitude de amor, plenitude de alegria, plenitude de paz, plenitude de ânimo para passar por qualquer luta, né? O texto de Abacuque vai dizer, ainda que várias situações estejam acontecendo no mundo, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, o Deus que me visitou com graça salvadora, o Deus que me ama, o Deus que tem um projeto de existência para mim, eterna, mas tem um projeto também de existência transitória, onde Ele vai me usar para que eu ame, para que eu glorifique, para que eu bendiga, para que eu sirva, para que eu proclame o Seu nome nessa existência. Sendo mais específico, irmãos, a graça salvadora, como diz o Franklin Ferreira, refere-se às dádivas alcançadas por Cristo na sua morte, na cruz, e na sua aplicação por meio do Espírito Santo na vida daqueles que creem e se arrependem de seus pecados. Essa obra é própria do Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo João, capítulo 16, versículo 8, 9 e 10, ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça e ele nos convence do juízo. Nos convence do pecado porque jamais teríamos condições de ter fé, jamais teríamos condições de optar por Jesus Cristo, porque o nosso coração ele não tem interesse por Jesus Cristo. Ele nos convence da justiça porque nós não conseguimos entender quem está no governo deste universo, e o governo deste universo pertence a Jesus Cristo. E por isso que o Espírito Santo é quem nos convence da justiça, para acalmar o nosso coração e dizer: eu sei que quem governa todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. E nos convence do juízo, irmãos, porque o diabo foi vencido na cruz do Calvário. O diabo não está solto por aí fazendo um monte de bagunça. Tem um monte de homem solto por aí fazendo um monte de bagunça, mas a gente entende que o pecado foi perdoado na cruz do Calvário, Satanás foi vencido na cruz do Calvário e sobrou para a gente uma luta contra a ignorância espiritual. Precisamos alimentar a nossa mente com consciência espiritual, alimentar a nossa mente com a grandeza da graça salvadora, para que a grandeza da graça salvadora nos proporcione momentos ainda na transitoriedade de muito sentimento de amor, muito sentimento de alegria, muita paz e muito ânimo para glorificar, para bendizer o nome do Senhor, para adorar o seu nome e proclamar as tuas virtudes, né? Esse é o propósito. E é por isso que o Espírito Santo habita no nosso coração, para promover essa consciência no nosso coração diariamente. Fomos salvos pela graça, a graça salvadora de Jesus Cristo. Estamos aqui aguardando aquele dia maravilhoso, onde estaremos eternamente morando com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os que recebem a salvação em Cristo Jesus e recebem somente por causa da graça salvadora, pois ela é um presente específico para aqueles que Deus, lá na eternidade, planejou chamar na transitoriedade. Olha que bonitinho isso, né? Deus, na eternidade, já tinha planejado você. Deus, na eternidade, já tinha planejado na transitoriedade, que é a nossa vida aqui no dia a dia,
chamar você um dia para você compreender a grandeza do seu amor e viver para a glória de Jesus Cristo, né? Isso é muito grande, irmãos. Quando foi que Deus pensou em mim? Antes da fundação do mundo, Deus me planejou. Antes da fundação do mundo, a sua graça salvadora já planejou entrar na minha vida e adaptar a minha existência à consciência da grandeza da sua vocação. Isso é muito importante, isso é muito poderoso, isso é muito gracioso e isso faz a diferença para a gente viver e existir no centro da vontade de Deus como homens e mulheres de Deus segundo o coração do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 5 diz assim: assim como nos escolheu nele, quando? O que diz aí na Bíblia de vocês? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos através de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua própria vontade. O Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, isso aconteceu antes do mundo existir. O Senhor nos planejou antes da fundação do mundo com um projeto de santidade. E eu quero explicar um pouquinho mais da santidade na graça salvadora. A santidade significa separados para compreender a dimensão do amor, da grandeza, do poder e da majestade de Deus. A palavra santo tem relação com a escolha de Deus, com o treinamento de Deus. O Senhor nos pegou em pecado e agora vai produzindo em nós a santidade diariamente para que possamos cada dia mais nos desarraigarmos deste mundo perverso para olharmos a eternidade como ambiente da nossa existência eterna. Estamos aqui, mas não somos daqui. Precisamos nos conscientizar e viver em santificação, caminhando para a eternidade. Estamos na transitoriedade. Enquanto vivemos e existimos na transitoriedade, que o Senhor nos capacite a adorá-lo, né? O Senhor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, né? Somos santos, somos filhos, porque Deus teve prazer em começar essa obra, e o Senhor tem prazer em fazer a manutenção dessa obra, porque Ele me ama, porque Ele te ama, porque Ele te chamou, porque Ele nos chamou para vivermos essa graça maravilhosa. Maravilhosa graça, maior que tudo o que eu poderia imaginar, que vem do Senhor. O Senhor foi complacente, foi generoso, foi misericordioso, bondoso ao conceder de graça essa salvação para o seu povo. Esse amor tão benigno, esse amor redentor, é o que dá sentido verdadeiro para a existência. É o que tira o nosso olhar deste mundo tão cheio de perturbações, esse mundo tão cheio de dúvidas, e agora nos transporta, nos leva a vivermos de forma muito mais sublime, verdadeira. E a palavra última aqui é plena. Nós temos plenitude naquilo, devemos ter plenitude naquilo que foi feito por Jesus Cristo, chamado graça salvadora na cruz do Calvário. Se nós não temos plenitude, se isso não enche o nosso coração de amor, se isso ainda não enche o nosso coração de alegria, se isso não traz para a gente uma paz inexplicável, se isso não traz para a gente um ânimo inexplicável, se isso não leva a gente a melhorar e alimentar as nossas atitudes, a melhorar e alimentar os nossos pensamentos, se isso não aumenta a nossa fé, se isso não aumenta a nossa mansidão, que não é nossa, se isso não traz para a gente domínio próprio, irmãos, a gente precisa entender mais dessa plenitude que é a consciência da graça salvadora de Jesus Cristo. O Senhor nos amou naquela cruz, para que a nossa consciência nos leve a vivermos o fruto dessa graça, o fruto do amor de Jesus Cristo. Na graça salvadora, o Senhor aplica da sua obra completa em favor dos pecadores, regenerando-os, justificando-os, santificando-os, sustentando-os e conduzindo-os agora definitivamente para a glória. Olha o que diz aí, Romanos capítulo 8, versículo 29 até o 30. Porquanto aos que de antemão conheceu na eternidade, antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós temos um modelo, a fim de que ele seja o modelo entre muitos irmãos. E aos que chamou na eternidade, a esses também chamou na transitoriedade. E aos que chamou, a esses também deu a justificação. E aos que justificou, a esses também deu a consciência da glória
eterna. A gente está no processo de consciência de tudo isso que foi feito por nós, né? Ele nos planejou de antemão, ele nos planejou chamar de antemão, e ele tem um modelo, ele tem um padrão para a gente melhorar. Qual é o padrão que Deus requer de mim? Qual é o padrão que Deus quer de mim? É Jesus o padrão que o próprio Jesus quer de mim. Ele é o primeiro, ele é o modelo, ele é a base, ele é a estrutura para a gente dizer: Senhor, eu quero ser como Jesus. Eu preciso ser como Jesus. Eu não aguento mais ser como o Edivaldo, não aguento mais ser transitório. Eu quero ter visão da eternidade. A esses que ele planejou na eternidade, ele chamou na transitoriedade. E a esses que ele chamou, ele bateu o martelo e declarou agora que são justos. E esses que ele declarou que são justos, ele vai carregar para o céu. O Senhor está nos mantendo aqui por um tempo, mas a nossa casa, a nossa verdadeira habitação não é aqui. A nossa habitação verdadeira é o céu. Céu, lindo céu, eu vou para o céu. No céu eu vou morar, no lindo céu com Jesus Cristo. A minha casa não é aqui. A gente está passando um tempo aqui, a gente está passando por treinamentos aqui, mas a nossa morada verdadeira é eternamente com Jesus Cristo, o Rei do Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A gente tem que preparar o coração da gente e entender: Deus me chamou, minha casa é o céu, e o Senhor vai me levar para casa qualquer dia desses, O terceiro ponto que a gente aprende aqui hoje, irmãos, é que Deus tem um chamado para a gente viver aquilo que a gente conhece. Não é somente saber o que Deus fez, mas também é colocar em prática, é psicossomatizar aquilo que a minha mente compreende, é colocar em prática aquilo que é a vontade de Deus. E Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, dentro do poder de Deus, que já nos salvou, que já nos chamou com vocação santa. Não segundo as nossas obras, mas conforme a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A Bíblia toda ela confirma essa afirmação. A Bíblia toda confirma essa conscientização. Eu me conscientizo de que há algo maior para mim, e quanto mais eu tenho certeza daquilo que Deus tem para mim, mais isso se torna prático. Mas isso se torna fundamental no meu dia a dia. O começo da salvação se dá através do chamado, da vocação de Deus. A vocação totalmente eficaz que Ele faz a fim de convencer-me do meu pecado e agora iluminar o meu entendimento no conhecimento de Jesus. Não um conhecimento vazio, mas um conhecimento pleno, um conhecimento cheio. Esse chamado do Senhor é o que renova a nossa vontade e adequa nosso coração ao entendimento da graça, do Evangelho, anunciado pela pregação da Palavra de Deus. Na pregação, o anúncio é feito para todos, mas é no chamado de Deus que a palavra é aplicada e a graça salvadora se torna agora operante para aqueles que o Senhor vocacionou. É a consciência que nos leva a uma ação. Os que são chamados para a salvação agora são revestidos de uma mudança interna, interior, de uma nova natureza. Recebem um novo nascimento, recebem um novo coração. São regenerados, são renovados agora para um novo entendimento. Efésios capítulo 4, versículo 23 ao 24 afirma assim: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, mente, compreensão, e vos revistais do novo homem, ação, criado segundo Deus. Olha que interessante, irmãos. Deus dá informação para a vida da gente, Deus nos enche de informações para que agora a nossa ação seja uma ação coerente com o nosso conhecimento, ação coerente com a nossa convicção espiritual. Nós somos uma reação. Nós somos a reação da consciência daquilo que foi feito por nós, chamado graça salvadora. Nós sabemos da graça comum, nós sabemos que Deus governa toda a humanidade, nós sabemos que Deus é aquele que coloca vírus, aquele que tira vírus, aquele que coloca reis, aquele que tira reis, o Senhor é aquele que dá vida, o Senhor é aquele que tira vida. Nas mãos do Senhor está a coordenação de todo o movimento do universo. Todo o movimento que acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, acontece no mundo, Estados Unidos, França, China, todo o universo, todo o movimento pertence a Deus. Agora a gente entende isso, a gente renova o nosso entendimento da compreensão da graça, do movimento da graça comum, do movimento da graça salvadora. E agora a gente se reveste dessa consciência, se tornando um novo homem com falas coerentes, com ação coerente, com oração coerente, com adoração também coerente.
A gente consegue compreender o dinamismo do poder, da majestade de Jesus e a gente pode dizer glórias ao nome de Jesus, porque Jesus sabe o que está fazendo, porque Jesus sabe porque está governando as coisas do jeito que Ele quer, com mão poderosa, com aquilo que Ele planejou na eternidade. Isso deve trazer para o nosso coração gratidão, isso deve trazer para a nossa história uma ação que glorifique, que bendiga o nome eterno de Jesus Cristo. E agora também, irmãos, a gente pode viver essa certeza da graça salvadora no nosso dia a dia. 1 de João capítulo 5, versículo 13, afirma assim: aquele que tem o Filho tem vida, tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. A gente pode pensar nisso, irmãos, em termos de conscientização. Aqueles que são de Jesus Cristo, eles vivem numa dimensão prática muito interessante, mas aqueles que não têm o Senhor, eles não vivem na dimensão prática interessante. A certeza da graça salvadora, do crescimento da vida cristã, da vida eterna com Jesus, é um assunto importante para nós agora, hoje. Pois muitas pessoas hoje, infelizmente, estão vivendo dentro das igrejas, mas carregadas de turbulências, de incertezas, de inseguranças e também, como consequência, alimentam uma vida espiritual superficial, sem fundamento sólido, angustiados, deprimidos e estressados. João, em sua primeira carta, ele escreve: aquele que tem o Filho, ele tem vida. Aquele que não tem o Filho, ele não consegue viver. E ele diz assim: essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. O que João está fazendo conosco é desafiar a nossa vida para que a consciência nos leve a uma ação e que essa ação seja visível, seja compreensível, primeiro para mim e seja visível também para as pessoas que me observam, que participam da minha existência, que convivem comigo. Pessoas que se alimentam comigo, pessoas que convivem comigo, pessoas que trabalham comigo, pessoas que estudam comigo, pessoas que congregam comigo, pessoas que participam da minha existência. Precisam enxergar que a consciência da graça de Deus na minha vida já me transformou. É interessante que as pessoas podem olhar para nós e passar um período de tempo da nossa vida sem compreender isso. Porque talvez a gente não tenha compreendido ainda a missão do Filho, a ação do Filho, né? E entender que essa ação e essa missão alimenta a minha emoção para eu viver diferenciado e transformado no meio de uma realidade que precisa tanto ser influenciada pelas pessoas que têm consciência da graça salvadora de Jesus Cristo. Temos uma participação, Mariana. Diga quem é. A Cosma colocou. Ô, Cosma, você é a primeira, hein, Cosma? Deus é quem controla todas as coisas no mundo e em nós. É isso aí. Se a gente perder a consciência de que Deus controla todas as coisas no mundo e em nós, a gente já começa a entrar num colapso emocional, num colapso espiritual, e a gente começa a duvidar, a gente começa a questionar, a colocar em xeque muitas das coisas que a gente deveria estar usando para a nossa maturidade espiritual. Tudo que Deus faz é para a glória do seu nome e para a nossa maturidade espiritual. É uma frasezinha gostosa de falar, né? Talvez difícil de viver, mas é uma frase muito verdadeira. Tudo o que Deus faz promove a sua glória, por menos que a gente entenda, e tudo que Deus faz é para a nossa maturidade espiritual. E aí a gente precisa entender. Tudo que Deus faz tem um propósito, irmãos. Deus não faz nada sem propósito. Como diz um sábio, que eu esqueci o nome dele agora, ele fala: Deus não joga dados. Deus ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o seu planejamento, ele sabe o que planejou e para que planejou, ele sabe onde quer chegar. A gente não sabe muito bem, às vezes, onde Deus quer chegar com algumas situações. A gente fica questionando, a gente fica orando errado, a gente fica orando contra a vontade de Deus. A gente deveria orar dizendo assim: seja feita sua vontade, Senhor. Me dá maturidade, me dá compreensão, né? Me dá alegria, me faz entender o amor, a alegria, a paz, me dá ânimo, né? Mas faz a tua vontade. Quando Jesus ensina a orar, ele fala assim: Pai nosso que está no céu, santificado, glorificado, bendito, celebrado seja o teu nome, né? Seja feita a tua vontade. Né? Deixa Deus fazer a vontade dele, né? Admira o Senhor, né? Adora o seu nome, glorifica o seu nome. Deus sabe o que faz. Tem mais participação? Tem não? Ainda não? É mesmo? Ter certeza dessa vida, né? Com Jesus, tanto terrena como eterna, é fundamental, irmãos, para que o nosso crescimento espiritual seja verdadeiro e para que nossas atitudes mostrem de verdade no que cremos, né? E nós somos o que cremos, irmãos. Nós somos o que cremos.
Nós precisamos existir numa definição de fé que bendiga, que glorifique o nome do Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o nome dele. Ele é a base, ele é a estrutura, ele é a essência da nossa fé. No entanto, podemos questionar se é realmente possível a um ser humano tão fraco, pecador e muitas vezes inconstante ter certeza de que de fato é um cristão e que de fato pertence a Cristo de verdade. Isso é um desafio. Isso é um desafio para nós, né? Eu sou um ser humano e às vezes eu me sinto tão fraco emocionalmente, tão fraco estruturalmente, tão pecador e tantas vezes inconstante, né? Como é que eu posso ter certeza de que, de fato, eu sou um cristão, né, que pertenço a Jesus Cristo de verdade? Tem evidências, irmãos, dessa salvação. E a gente pode perguntar, né, qual deve ser a base de nossa segurança e certeza da graça salvadora, né? Como que eu evidencio e como é que as pessoas vão compreender na convivência comigo, né, que eu sou a base de fé, que eu sou salvo, que eu sou alguém que vim com o propósito de Deus para melhorar a existência humana, para trazer compreensão à existência humana no sentido de trazer compreensão daquilo que é o propósito de Deus. E qual deve ser então a base da nossa segurança? Qual é a certeza da graça salvadora, né? O que a gente faz, como que a gente tem influenciado as pessoas, ok? Vamos analisar 2 pontos importantes. Primeiro, qual é o caráter e a obra de Cristo, né? Quem ele é e o que ele fez? Será que é completo, né? Quais são as promessas dele? Primeiro, o caráter e a obra de Cristo. Quem ele é? O que ele fez? O que é graça salvadora de maneira prática a partir de Jesus? Se a gente pensar em planta, né, qualquer planta, para crescer e frutificar, ela precisa de um preparo, de um solo bom, de uma base boa. O edifício, para ser seguro e estável, ele precisa de um alicerce. Não um alicerce comum, ele precisa de um excelente alicerce. Então, a base que a gente tem para trabalhar, para viver a graça salvadora é o próprio Jesus, o próprio Cristo. Com a vida cristã verdadeira, as coisas são do mesmo jeito. A base da nossa estrutura espiritual, a base da nossa certeza, né, da aplicação da graça salvadora de Jesus em nós, precisa ser muito sólida, bem sólida, e por isso não pode estar firmada naquilo que eu possa fazer, do que nós possamos fazer, ou do que podemos fazer. Até porque, na nossa inconstância, na nossa infidelidade e na nossa fraqueza de ser humano, não poderíamos manter nenhuma construção, não poderíamos manter a construção de uma vida espiritual plena e também verdadeira através dos nossos próprios atos. Então, a primeira questão para que seja avaliada a certeza da vida com Jesus é identificar quem é Jesus, o dono do alicerce. Se fôssemos fazer uma lista das características de Jesus, o que poderíamos expressar sobre Jesus Cristo? Pensa comigo, né? O que Jesus fez? Pensa comigo, né? O que ele fez? Quem ele é? Né? O que ele fez para mim? A gente lembra disso quando a gente está cultuando, quando a gente está se encontrando, quando a gente está celebrando a Santa Ceia, quando a gente está se encontrando para celebrar aquilo que já foi feito por nós na cruz do Calvário. Os evangelhos revelam Jesus olhando as fraquezas humanas e se compadecendo delas. Quando Jesus ele não chama a gente perfeito, ele está aperfeiçoando a gente, mas ele olha para a gente como filhos perfeitos que ele comprou e justificou ali na cruz do Calvário. Em Marcos 6,34 diz assim: ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e ele passou a ensinar-lhe muitas coisas. Jesus não nos pegou prontos, mas quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais tempo a gente passa com ele, ele vai nos ensinando, ele vai tratando o nosso coração, ele vai amadurecendo a nossa vida, ele vai trazendo maturidade para o nosso coração ao ponto da gente saber e entender qual é o propósito dele para a nossa existência, né? Ele desembarca, ele vê uma grande multidão, ele tem amor por elas, são ovelhas perdidas sem pastor, e o que ele pode fazer para melhorar as ovelhas é conscientizá-las, né? Uma ovelha conscientizada é uma ovelha que gera outra ovelha. Uma ovelha conscientizada é uma ovelha que traz esperança. Uma ovelha conscientizada, ela é sal da terra, ela é luz do mundo, ela é bom perfume de Jesus Cristo. Então Jesus ele vai sempre nos conscientizar para poder nos usar. E a grande consciência da graça salvadora faz com que sejamos diferenciados, sejamos marcantes na vida das pessoas. Jesus amou os seus filhos pecadores
Jesus tratou os seus filhos pecadores, Jesus ensinou sobre o reino de Deus, sobre a vida cristã verdadeira. A nossa segurança em Cristo, a nossa certeza está no fato de que Jesus nos amou, nos ama. Jesus quis nos amar, não porque havia algo que pudesse nos oferecer em troca, mas simplesmente por um ato de misericórdia e compaixão. Romanos 5,8 diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, e nós éramos sempre, nós sendo ainda nós, pecadores, né? Sem uma base, sem uma estrutura, nem de gratidão. O Senhor nos amou e o Senhor tem nos treinado a entender esse amor diariamente. Participação, Mariana? A Cosma colocou. Oi, Cosma. A nossa base é Jesus. Jesus morreu em meu lugar para que eu tenha vida eterna. Muito bem. E o missionário Alcino colocou. Qual é o Alcininho? Sei que sou cristão quando minha vida e atitudes e ações são espelhos de Cristo, quando Cristo é visto em mim e através de mim. Eu sei que eu sou cristão quando Cristo é visto em mim, né? Como cristão, representação, né? Aquele que representa Cristo, aquele que está em nome de Jesus, né? Fazendo diferença, é aquele que brilha, né? Que vaza, né? A graça de Jesus, né? O povo de Bananal está aí, né? Cadê as outras pessoas? Estão aí também? Todos estão aí hoje? Estão quietinhos, né? Só no aprendizado, né? Tá bom, vamos caminhar assim, tá bom. Ao nos amar, Jesus se dispõe a nos ensinar a verdadeira vida. Mateus, em seu evangelho, ele mostra Jesus chamando seu povo para aliviar o peso do pecado deles e também aprender dele. É interessante que o primeiro passo da vida com Deus é ir até Jesus carregado de angústia, de pesos, né, de dificuldades. Né? Mas a partir do momento que a gente vai até Jesus, ele arranca esses pesos e agora ele traz para a gente um processo de ensino, né, de aprendizado. Nós precisamos aprender de Jesus. Vinde a mim, disse Jesus, que estão cansados e sobrecarregados, e a promessa dele é, eu vos aliviarei. Aí ele alivia a gente dos pesos e sobrecargas, e a partir deste momento que ele tirou nosso peso e sobrecarga, ele começa a nos ensinar, ele começa a fazer conosco um tratamento espiritual para tirar e para dar para o nosso coração definitivamente uma paz, né? Encontrar descanso para o nosso coração. Jesus faz isso com os seus discípulos, esse é o projeto que ele tem para nós como discípulos dele. Quanto mais aprendermos de Jesus, quanto mais aprendemos sobre Jesus, quanto mais aprendemos do seu amor, da sua grandeza, e da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, quanto mais aprendemos do seu amor, sua atitude de graça, sua atitude de misericórdia, quanto mais ouvimos seus ensinamentos, mais fundamentaremos a certeza de que somos verdadeiros cristãos. E isso nos levará à prática da vida cristã como deve ser. Olha que matemática interessante. Quanto mais eu sei de Cristo, quanto mais isso entra na minha mente, quanto mais eu alimento a minha mente com a verdade de Cristo, mais isso é prático na minha estrutura prática do dia a dia. Mas isso é prático na minha família, mas isso é prático na escola, mas isso é prático na igreja, mas isso é prática no trabalho, nas eventualidades do dia a dia. O cristão é alguém prático porque ele é consciente da grandeza do seu Cristo. Olha que interessante. E a graça salvadora de Jesus Cristo, ela alimenta a gente com fé para que a nossa fé nos leve à dimensão prática. Né? A fé, ela nos leva às obras práticas de adoração, de proclamação e de bom testemunho diante da humanidade. É isso que este é o grande propósito interessante, né, de Jesus. Aprendemos mais sobre ele, sobre seu amor, sobre sua grandeza. A gente pode colocar esses 3 atributos maravilhosos de Jesus aí, né? Ele é o onipotente, ele é o dono do poder, ele não divide o seu poder com nada, ele é o poderoso do universo, ele é o único poderoso do universo, né? Ele é onisciente, foi ele quem escreveu toda a história, e ele é onipresente, ele está junto com os seus filhos, ele caminha junto com os seus filhos no treinamento de graça, no treinamento de convicção e também no treinamento da ação coordenada pela graça de Deus no nosso dia a dia. Esse é um projeto interessante, né, que produz certeza para nós. E quanto mais a gente lê, mais a gente tem certeza do seu amor. E quanto mais a gente tem certeza do amor de Cristo, mais nós nos comportamos como verdadeiros cristãos. Isso nos leva a uma prática coerente, decente e espiritual na presença das pessoas. Jesus faz 3 promessas, né, para nós, para a gente ficar bem tranquilinho. Primeiro, ele não vai nos lançar fora. Ele nos amou, ele nos chamou, ele nos comprou, ele não vai abrir mão da gente.
Jesus perdoou já não alguns dos nossos pecados, mas Ele perdoou todos os nossos pecados. E nada irá nos separar do amor de Cristo, né? Mariana? Rodolfo colocou: Olha o Rodolfo aí. a graça de Deus manifesta-se quando nos livramos de todas as nossas limitações humanas e enxergamos que todos somos irmãos, seguindo caminhos diferentes, com experiências de vida diferentes e com falhas humanas diferentes. Nesse momento, paramos de julgar e acusar e entendemos que nossa missão é compreender e direcionar com o maior número de pessoas no caminho da fé. Rodolfo sempre com uma participação bonita, interessante, né? É isso mesmo, né? Nós somos diferentes, temos o mesmo Deus, em contextos diferentes, né? Com missões diferentes, mas com a mesma convicção, né? A convicção do amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a convicção da graça salvadora, né? A graça salvadora que nos amou, que não abre mão da gente, que já perdoou os nossos pecados e que nos mantém agarradinho, né? Porque nada nos separa do amor de Cristo. Tem mais participação? Não? Ok. Sobre as promessas de Jesus, né? A vida cristã verdadeira ela se fundamenta na palavra de Cristo. Ela é vida cristã porque ela se fundamenta nas palavras de Cristo, nas suas promessas. E aí podemos fazer a seguinte pergunta: as promessas de Jesus são realmente importantes para nós? O que ele disse de tão especial? E a gente olha em João capítulo 6, versículo 37, quando garante assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, qual é a promessa? De modo nenhum, de maneira nenhuma eu vou abrir mão dele. Essa é a primeira promessa, irmãos. Jesus não nos lança fora. Jesus promete nunca nos lançar fora, uma vez que fomos dados a Ele pelo Pai. Nós somos presentes de Deus para o Filho. Nós somos presentes de Deus do Pai para o Filho. Esse é o grande e precioso, isso é grande e precioso demais, irmãos, ser dado a Jesus pelo Pai, com a garantia de que não nos perderemos dele. Isso tem que tranquilizar a nossa vida cristã e, ao mesmo tempo, nos motivar no nosso crescimento espiritual. Ok? A segunda promessa, Jesus já perdoou não somente alguns dos nossos pecados. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Os pecados do passado, os pecados do presente, os pecados do futuro, estão todos perdoados. Já que Jesus não abre mão de nós, Ele vai nos manter muito agarradinho nele, treinando o nosso coração para que possamos glorificar o Seu nome e amadurecer a nossa vida espiritual. Essa outra promessa, a outra promessa devidamente cumprida por Jesus é o perdão dos pecados. Paulo ensina aos romanos que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. O verdadeiro cristão, ele não carrega agora o peso do pecado. Ele está livre do pecado. Não para viver agora para si mesmo, mas para viver para Jesus. Isso é interessante. Em Gálatas capítulo 2, ele não diz assim, olha, você está livre do pecado, pode cometer um monte de pecado. Não, ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver agora para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, olha que interessante, já não sou eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, na minha existência, na minha vida prática, vou viver pela fé no Filho de Deus que me amou e esse mesmo se entregou por mim. Olha que matemática interessante, né? Deus me amou, pagou o preço por mim e agora eu o amo e pago o preço por ele. Não vivo mais para mim, não vivo mais os meus sonhos, os meus ideais, as minhas metas, os meus planejamentos humanos. O meu planejamento agora ele é espiritual, é o de glorificar, o de bendizer o nome de Jesus Cristo e viver para a sua glória diante das pessoas, diante da família, diante do trabalho, na escola, nas eventualidades do dia a dia. Eu vivo com a cabeça na consciência da graça salvadora e entendendo tudo que foi feito por mim, por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É bem interessante a minha nova vida, né? Eu vivo agora em gratidão a Jesus Cristo por tudo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. A terceira e última promessa diz assim que não tem como ninguém tentar a separação de mim, né? Nada me separa, nada nos separa do amor de Cristo. E ainda temos essa garantia naquilo que foi feito por Jesus, a promessa de que estaremos sempre com Jesus e Ele estará sempre conosco e nada nos separará do seu amor. A leitura de Romanos 8, 38 e 39 evidencia que todas as certezas e garantias que precisamos ter estão em Jesus.
no que Ele fez por nós. E nenhuma situação pode tirar essa certeza do nosso coração. E Romanos 8,38 vai dizer assim: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É impossível que o Senhor deixe de nos amar. Não há nada que façamos de bom que faça com que o Senhor nos ame mais. E não há nada que façamos de ruim que faça com que o Senhor nos ame menos. O Senhor já nos ama. O Senhor determinou no seu coração nos amar. E Ele não abre mão desse amor. A gente abre mão dos amores, a gente abre mão das coisas, a gente abre mão das pessoas, mas o Senhor não abre mão de mim, o Senhor não abre mão de você, e o Senhor não te ama mais porque você é bonzinho e nem te ama menos porque você é ruinzinho. Isso é interessante, né? Só para fazer essa comparação, né? O Senhor me ama, o Senhor te ama e requer que estejamos em santidade, em crescimento espiritual, em amadurecimento espiritual, para que seu nome seja também glorificado através da nossa existência, né? Isso é um privilégio da nossa estrutura espiritual, da nossa estrutura social, da nossa estrutura familiar, eclesiástica, né? E profissional. E também a gente pode dizer nossa estrutura acadêmica, né? Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus, sempre amadurecendo a gratidão, sempre amadurecendo a adoração, sempre amadurecendo o serviço, né? De proclamação das virtudes de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E concluindo, irmãos, como que eu devo avaliar agora a minha vida? Diante dessas explicações interessantes, né? Da graça comum, da graça providencial, graça da salvação, do chamado para viver a graça salvadora, né? Essa certeza da graça salvadora, como que isso é prático? Como que eu devo avaliar a minha vida? Tem participação? Então vamos lá, manda a participação. O presbítero Uzias colocou: Uzias. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que o velho homem se fez novo, Cristo Jesus. Tem mais? É interessante essa fala de Uzias, porque o Senhor pega o velho homem, né, o velho homem que não consegue fazer nada, e ele diz para esse velho homem: olha, o modelo é esse aqui, então vai caminhando. O modelo é esse, vai caminhando. Eu não estou conseguindo, pede ajuda para Jesus, mas vai caminhando. Porque o Senhor tem um padrão. Ele não vai abrir mão de mim porque eu não consegui ainda, mas Ele requer que eu continue lutando todos os dias, né? E aí, como é que eu avalio a minha vida diante daquilo que já foi feito por Jesus? Primeiro, descansamos na obra salvadora de Jesus, em suas palavras de ensino, que nos melhoram a cada dia, ou andamos com medo de encarar quem somos? Né? Jesus olhou um dia para a multidão e encontrou a multidão como ovelhas que não tinham pastor. E ele pulou na frente delas e disse: eu sou o pastor de vocês. É interessante que você entra nesse exército de Cristo como recruta. E agora ele vai formando em você a consciência de ser um bom soldado de Cristo. Você chega do zero, né? E ele vai treinando você. Você leva as suas cargas, você leva os seus pesos, você leva as suas perturbações, você leva as suas dúvidas, e agora ele vai te amadurecendo e vai te melhorando a cada dia, né? A gente precisa ter medo de encarar quem somos. É até bom e interessante que a gente possa encarar e dizer para Jesus: eu não consigo, talvez eu tenha escolhido a pessoa errada, eu não tenho talento, né, para isso, né? Mas me ajuda a melhorar. Me ensina a melhorar, né? Trata o meu coração para que eu possa te glorificar, para que eu possa aprender, para que eu possa apreender, né? A gente olha para o colégio dos discípulos, né? Para o colégio apostólico, e a gente vê uns meninão. A gente vê um povo que não sabe glorificar o nome de Jesus, um povo que não sabe proclamar, um povo que não sabe nada. Mas Jesus tem paciência de formar na vida deles, né, a sua imagem e semelhança. Jesus tem paciência de formar a nossa vida com a graça salvadora, tem paciência de nos formar, nos informar, de nos tratar, de nos modelar, né, de nos quebrar várias vezes, de nos treinar várias vezes para nos amadurecer, para que seu nome seja então glorificado. Nós entendemos que estamos amparados pela sua graça. Ou será que a gente pensa que a nossa segurança está naquilo que a gente consegue fazer? Irmãos, tudo que a gente consegue fazer de errado é carnal. Tudo que a gente consegue fazer de certo é espiritual.
O que a gente consegue errar, assim, é a gente mesmo, porque a gente é terrível, né? Jesus já nos ensinou o quanto nós somos terríveis por dentro. Mas a gente tem a possibilidade de crescer, de amadurecer e de viver aventuras espirituais. Quando a gente estiver colado no Senhor, colado em Sua palavra, amando seus princípios, né? E clamando por ajuda para a gente amadurecer um novo condicionamento espiritual. Uma pergunta interessante: nós cremos que estamos unidos com Ele e que nada acabará com essa união? Ou será que a gente tem dúvida se essa comunhão profunda realmente existe, né? Será que alguma coisa pode mudar essa certeza? Será que alguma coisa pode mudar essa convicção? Nós estamos com Jesus. Nós somos para a glória do seu nome, né? E diariamente, com uma vida devocional que é dada aos pés do Senhor, a gente vai amadurecer a consciência do seu poder, a gente vai amadurecer a consciência de que Ele escreveu a história. Isso tem que acomodar o nosso coração no braço de Deus, isso tem que gerar uma ação interessante, isso tem que gerar uma oração interessante, isso tem que gerar uma adoração também bem interessante. O Senhor está no controle, irmãos. Foi Ele quem escreveu a história. A Bíblia afirma lá no Salmo 139, no versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. É o Senhor o dono da história. Não há homens governando a história. Não há demônios e capetas governando a história. O Senhor é o dono da história. E a gente precisa crer nisso. E na nossa comunhão com o Senhor, a gente precisa conhecer mais deste Deus que é dono da história, que é dono da humanidade, que é o meu pastor, mas é o dono da história, é o dono da humanidade. E Ele faz isso porque o seu nome tem que ser glorificado por toda a história da humanidade. O seu nome tem que ser adorado, admirado pelo seu povo que se chama pelo seu nome. O seu povo que se chama pelo nome do Senhor tem que estar sempre quedado aos pés do Senhor, conhecendo e reconhecendo a sua grandeza, conhecendo e reconhecendo a sua autoridade máxima, poderosa, universal, única, o Deus que não divide seu poder com ninguém. A gente pode amadurecer muito em comunhão com Jesus. Um Jesus que é Pai, que é paternal, que nos ensina, que nos trata e que nos amadurece diariamente quando a gente abre a Bíblia, quando a gente abre as Escrituras para entender qual é o seu dinamismo, o seu poder, sua majestade e graça. Pode falar, Mariana. Isabel colocou. A Isabel, tá aí, Isabel? Oi, Isabel. Calvino diz: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, de mal sou eu mesmo. Muito bem. Muito bom. Abraham Kuyper, acho que é esse o nome dele, ele disse assim: não há 1 centímetro quadrado do universo que Jesus não diga é meu. Não há nada acontecendo na história que Jesus não diga fui eu. Não há nada que aconteça perto de nós, né? Seja o pessoal da graça comum, seja o pessoal da graça salvadora, é a gente, né? Da graça salvadora, que a gente não diga é Jesus. Ele tem um propósito, irmãos. Há um propósito em todas as coisas. O povo de Deus pode procurar entender os propósitos de Deus na humanidade que ele vai encontrar. Quem é que fez isso? Foi Jesus. Qual é o propósito dele? Vamos investigar. Provérbios capítulo 3, versículo 6 fala assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para viver segundo o seu propósito, na compreensão dinâmica e poderosa da sua graça, que é salvadora. Jó afirmou em toda a sua luta, né, em toda a sua crise, né, todo o colapso das suas estruturas emocionais e espirituais. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que isso tudo vem de Deus. Eu sei que Deus tem um plano para todas as coisas, né? A gente precisa entender que há o privilégio da gente amadurecer a nossa comunhão na consciência de Deus. Pedro, em sua segunda carta, ele orienta: portanto, irmãos, procurai mais diligentemente, se esforçar mais. Procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso jamais tropeçareis. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pedro explica que o ponto mais importante, o ponto importante em relação à certeza da graça e salvação era o não tropeçar. Eu não quero que vocês tropecem. Eu não quero que vocês questionem. Eu não quero que vocês duvidem, né? Eu quero que vocês tenham certeza, irmãos. Procurem diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, para vocês não tropeçarem.
Quanto mais consciência eu tiver, quanto mais certeza eu tiver da graça de Deus, menos eu vou tropeçar. Quanto menos certeza eu tiver da graça de Deus, quanto mais alienado, né, eu estiver, exorbitado eu estiver da consciência, do governo e majestade de Deus, mais eu tropeço. Muito mais eu tropeço, mais eu questiono, né? Menos reverente eu sou, menos adorador eu sou, menos satisfeito eu sou. A certeza da vida com Cristo nos leva a uma estabilidade na caminhada cristã, estabilidade emocional, estabilidade espiritual. Não podemos permanecer em dúvidas, irmãos, se somos ou não salvos, se iremos ou não iremos perder a salvação. Não podemos nos alimentar de pensamentos falsos em relação à nossa salvação. O maior problema em relação à certeza da salvação está relacionado ao que sabemos sobre a salvação. Por isso, conforme visto acima, é extremamente necessário conhecer o caráter, a obra e também as promessas de Jesus. Quando a gente toma a Santa Ceia, a gente diz assim, foi por mim. A gente afirma assim, é para mim. Tem o padrão e o propósito de glorificar, de bendizer o nome de Jesus. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi para mim, foi para Edivaldo. O que Jesus fez na cruz do Calvário, o corpo esmagado dele foi para mim. O sangue derramado dele é para mim. É por isso que a gente toma a Santa Ceia. Por isso que a gente come o pãozinho. A gente está dizendo, é para mim isso. É por isso que a gente bebe do sangue dele. A gente afirma com isso, dizendo assim, é para mim. Eu vou viver para ele. Ele viveu para mim. Ele morreu por mim. Eu vou viver para ele. Este é meu corpo que é dado por vós. Justificação. Ele me amou, ele me justificou, ele teve um plano eterno para a minha vida, agora eu vou viver para ele. Jesus morreu por mim, justificação. Eu vou morrer por ele, santificação. E a gente vai se encontrar no céu, glorificação. Mariana. Lindalva colocou. A Lindalva aí. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deixa eu consertar essa frase, que é bem interessante, né? Não é permissão de Deus, é decreto de Deus. Tudo acontece porque Deus decretou. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas trabalham bastante com a palavra permissão, né? Não é permissão, é decreto. Deus decretou e as coisas acontecem exatamente do jeito que Ele escreveu na eternidade, né? Eu gosto muito dessa palavra. Deus decretou e as coisas vão acontecer. Vão acontecer, eu vou amadurecer e o seu nome será glorificado, né? O Senhor trabalha com determinações, o Senhor trabalha com planejamento, né? Quando a gente trabalha com permissão, a gente quase que passa a ideia de que Deus poderia ter feito outra coisa e Ele resolveu fazer outra coisa, né? Deus não trabalha com a possibilidade de mutabilidade. Deus é alguém que planejou na eternidade algo perfeito para acontecer na transitoriedade. E vai acontecer do jeito que Ele planejou, né? Isso é para tranquilizar o nosso coração. Tudo que Deus planeja, tudo que Deus planejou, tudo que Deus decretou é excelente, né? E eu preciso aprender a admirar, adorar, glorificar, bendizer o nome de Deus, né? O que Deus planejou na eternidade é para a glória do seu nome e para a minha maturidade espiritual. Estou amadurecendo. Deus me pegou imaturo, né? E eu tenho um monte de maturidade para Ele ir consertando no meu dia a dia, né? Então Ele vai usando os contextos, Ele vai usando o seu planejamento, Ele vai usando os seus decretos, né? Para me amadurecer. E que Ele me amadureça, então. Pode falar, Mariana. Mirceia colocou. Deus não desiste de nós. Mesmo com nossos defeitos, Ele está do nosso lado, nos moldando conforme o propósito que Ele tem para cada um de nós. Propósito. Que é a nossa salvação em Cristo Jesus. O propósito que Ele tem já nos salvou, né? Que o propósito que Ele tem agora, nossa santificação, nossa felicidade. Deus está mais preocupado com a nossa felicidade do que a gente. Por isso que o primeiro fruto do Espírito Santo, os 3 primeiros frutos do Espírito Santo, os 4 primeiros frutos do Espírito Santo é amor. Eu saber que sou amado por alguém, principalmente pelo meu Pai, o Todo-Poderoso, é muito bom. Isso me tem que trazer uma alegria plena, uma alegria verdadeira. Isso é a paz que invade o meu coração. Então, é a paz que já me invade o coração. É assim que canta. Essa paz, né, que eu sinto em minha alma é por causa da graça. E o ânimo, irmãos, o ser humano no comum, da graça comum, ele não tem tanto ânimo. Mas o ânimo que ele tem é governado pelo Senhor. Mas, meu irmão, aqueles que foram alcançados pela graça salvadora, eles têm que ser carregados de ânimo. Ânimo para viver a excelência da vida com Deus. Ânimo por ter a certeza de que foi amado na eternidade. Ânimo, meu irmão.
O Filho de Deus ele tem que ser marcado por ser animado. Ele é alguém que foi amado pelo Pai, ele foi alegrado pelo Pai, ele recebe a paz na cruz do Calvário. A paz aqui, Deus estava irado, ia mandar todo mundo para o inferno. Aí Jesus Cristo veio e falou, não precisa mandar ninguém para o inferno, morre no nosso lugar, traz a paz agora, tira a ira de Deus contra o homem, agora o homem está em paz. E isso tem que ser o ânimo da nossa existência. O que anima você? Ter dinheiro, ter casa, ter bens, ter pessoas que amem você? Não, meu irmão. O teu ânimo, o ânimo da história daqueles que foram alcançados pela graça salvadora é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não for o nosso amor, nenhum amor do mundo basta. Se Jesus Cristo não for nossa alegria, nenhuma alegria do mundo basta. Se Jesus Cristo não é a nossa paz, não adianta paz, meu irmão, do mundo. Se Jesus Cristo não for o nosso ânimo, nada vai nos animar. Nem pessoas, nem dinheiro, nem bens, nem comida, nem nada. Nada irá nos animar. Se Jesus Cristo não é a estrutura, a gente não se alimenta de atitudes. Se Jesus não é a nossa estrutura, a gente não se alimenta de planejamentos para exercitar coisas do bem. Se Jesus Cristo não é a nossa estrutura, a gente não pega a Bíblia para ler e ter fé. Se Jesus Cristo não é a nossa estrutura, a gente não tem mansidão. A gente é alguém bravo, carrancudo, nervoso o tempo todo. Se Jesus Cristo não é a nossa estrutura, se a graça salvadora não é a nossa estrutura, a gente não tem domínio próprio. E a gente está nesse treinamento, irmãos. Todos nós estamos nesse treinamento de entender o projeto de Deus e viver para a glória dos projetos de Deus. Mariana? Sônia Pacheco colocou. Sônia Pacheco. A Sônia. Tudo que ele decretou a meu respeito, eu agradeço. E isso é bem interessante, né, Senhor? Mesmo que eu não conheça o teu planejamento, fica à vontade. Eu tenho tentado orar desse jeito, Senhor, não estou entendendo, mas quero te admirar por isso. Não estou te entendendo, mas quero te adorar por isso. Não entendi direito, Senhor. Se o Senhor quiser me explicar, eu te glorifico, eu te bendigo melhor. Mas me ensina a te glorificar mesmo não entendendo o teu planejamento às vezes, né? Porque é interessante a gente buscar entender. É interessante a gente dizer, Senhor, me ensina a entender qual é o propósito do Senhor. Porque, presta atenção, meu irmão, para tudo o Senhor tem um propósito. Para tudo o Senhor tem um propósito. Mariana? Rosinha colocou. Ó, Rosinha. Porque no mundo não temos paz. A Cosma colocou. Eu sou um vaso nas mãos de Deus. Ele me molda todos os dias da minha vida. E o Elder colocou. Se Jesus não me satisfaz, nada que eu tiver vai satisfazer o meu coração. Mais alguém? Interessante que a Rosinha falou assim, não tem paz nesse mundo. Não é engraçado, né? No mundo não ser a base da paz, em Cristo ser a base da paz. Se não tem paz, então também não tem amor nesse mundo, né? São amorzinhos. No mundo não tem alegria, são alegrinhas. No mundo não tem paz, são paizinhas, né? Não tem ânimo no mundo, né? A base do amor, da alegria, da paz, do ânimo, né? De atitudes do bem, de pensamentos bondosos, de fé, de mansidão e domínio próprio. A estrutura, a base é a graça salvadora de Jesus Cristo. Meu irmão, devagarzinho, tudo o que eu preciso é compreender e viver para a glória do Senhor que me amou com graça salvadora. Graça de graça. O Senhor não precisava ter descido do céu, se transformado em homem, assumido figura humana, por amar a gente, tão ingrato, tão pequeno, tão sem graça, tão sem sal. Mas Ele quis, Ele desejou e Ele veio. E já que Ele veio, já que isso já é uma verdade, vamos tomar posse, consciência dessa verdade, vamos viver isso no nosso dia a dia. Quer pois vivamos, quer pois morramos, né? Vivamos e morramos para a glória de Jesus Cristo. Gratos pelo que Ele fez. A gente pode desenvolver isso, irmãos, a gente precisa desenvolver isso, uma gratidão sincera, consciente por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, nos agraciar com o seu amor, com o seu corpo, com o seu sangue, com o seu perdão, com sua presença, com sua misericórdia e com a sua presença eterna lá no céu. Uma vez que conseguimos entender pela ação do Espírito essa obra salvadora de Jesus, progressivamente iremos identificar e examinar o fruto da nossa fé, o que essa fé tem produzido, o que gradativamente tem mudado e também melhorado em nossa caminhada cristã. Olha que interessante. Quanto mais conhecimento da palavra de Deus, maior será a nossa convicção e a gente vai ter plenitude e graça.
Quanto menos conhecimento da palavra de Deus, mais a gente é murmurão, mais a gente tem menos a gente tem convicção e mais a gente vive atrelado a buscar amor deste mundo, alegria deste mundo, paz deste mundo e ânimo deste mundo. Meu irmão, não existe. Rosinha, muito bom. Não tem. Como a Cosma disse, a gente é vaso que Deus vai quebrando até a gente entender que a nossa satisfação é Ele, como o Helder disse. Estou pegando o comentário da Rosinha, da Cosma, do Helder, né? A Rosinha falou assim, não tem paz nesse mundo. Aí a Cosma diz assim, que o Senhor fica quebrando a gente igual o oleiro quebra o vaso. É isso mesmo, Jeremias 18. E Helder fala de satisfação, né? A nossa satisfação é a graça salvadora. A graça salvadora é a nossa paz. O Senhor vai quebrar, sim, a nossa vida várias vezes, como vaso, né? Para a gente entender a sua graça salvadora, né? Quanto mais conhecimento da palavra de Deus, mais poder. Tem gente que fala por aí, quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Deixa eu consertar essa fala. Quanto mais conhecimento de Deus, mais convicção. Quanto menos conhecimento de Deus, menos convicção. Quanto mais conhecimento de Deus, mais a gente ora certo. Quanto menos convicção de Deus, mais a gente ora errado. E mais a gente ora errado, irmãos, a gente fica vivendo frustrações, angústias, decepções espirituais, decepções emocionais, decepções sociais. A gente é sal da terra, luz do mundo, a gente é o bom perfume de Cristo quando a gente está agarradinho na consciência daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. A graça salvadora e a certeza da sua salvação em nossas vidas não nos conduz a uma acomodação espiritual. Muito pelo contrário, o conhecimento da graça e a sua ação eficaz torna a gratidão agora evidente nas atitudes do dia a dia, nas nossas palavras, nas nossas expectativas de gente salva, né? A graça salvadora, né? A consciência daquilo que foi feito por nós, ele não traz preguiça para o nosso coração. O fruto do Espírito Santo não é uma preguiça para o nosso coração. O fruto do Espírito Santo é uma disciplina espiritual, uma consciência inteligente e interessante, onde a gente vive agora como salvos, gratos por tudo aquilo que foi feito por nós. Isso é eficaz, isso é eficiente, isso traz consciência, isso traz transformação. Transformados, nos tornamos transformadores. E onde quer que a gente está, onde quer que a gente esteja, a gente vai vivendo essa graça salvadora no dia a dia de maneira muito prática. Mariana. A Mirceia colocou, o amor de Deus é imensurável. Poxa, o amor de Deus é imensurável, né? Não se mede, né? A gente sente, né? E a gente fala assim, nossa, mas é maior, né? Quanto mais a gente chega perto de Jesus, fala, Senhor, eu pensava que o Senhor me amava tão assim, mas é muito maior do que eu tinha imaginado no meu coração, né? O amor de Deus é realmente gigante, né? O amor de Deus é maravilhoso. Quanto mais a certeza da salvação estiver bem fundamentada, mais o coração se aquieta, em confiança no Senhor, diante das situações terrenas e diante das situações de dúvidas, né? O Senhor, ele caminhando com os discípulos, no caminho de Emaús, Lucas 24, ele pergunta para os discípulos, né, por que vocês estão perturbados? E por que vocês estão carregados de dúvida? Por que estão perturbados? Por que estão carregados de dúvida? Todas as vezes que a gente fica perturbado ou carregado de dúvida, a gente está questionando a grandeza do Senhor. A gente está duvidando da grandeza do Senhor. E Ele precisa fazer um sacode na nossa vida para dizer assim, por que você não presta mais atenção em mim? Por que você não presta mais atenção em quem eu sou? Né? Por que você não volta a confiar nesse Deus que é grandioso, majestoso, todo-poderoso, Senhor da história, Senhor do universo? A graça salvadora é presente, um presentão de Deus que recebemos do Pai para vivermos na certeza do perdão, da vida nova, da vida eterna que Ele mesmo preparou para nós. É uma caminhada que está segura na obra feita por Jesus em amor, na obra perfeita de Jesus feita em amor, né? O que a gente estudou hoje? O que a gente aprendeu hoje? Né? Primeiro, que tem a graça comum, né? Onde todo tipo de atitude, tudo que acontece no universo, né? Está debaixo do controle do governo do Senhor, mas tem a ação providencial de Deus para a salvação dos seus vícios, de seus filhos, é chamado de graça salvadora. Né? Essa graça salvadora, né? Ela nos chama, nos convoca para vivê-la. E agora a gente pode viver a certeza dessa graça nas nossas vidas. Né? O que Jesus fez, né? Quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estava sentadão lá no céu, dizendo, vou amar agora o Edivaldo, vou descer lá, né?
vou amá-lo, né? O que ele fez por mim na cruz do Calvário, suas promessas, ele nunca vai abrir mão de mim, ele já perdoou os meus pecados, não tem mais essa questão, vai ser, o pecado vai te levar para o inferno, né? Ele já nos perdoou, e agora nada tem poder de nos separar do amor de Deus, né? Como que isso é prático? Como que isso é prático no nosso dia a dia, né? Como é que a gente pode viver isso, né? Como é que a gente pode compreender isso? Como é que isso pode ser a nossa estrutura emocional, espiritual, a nossa grande alegria, a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira paz, Rosinha, muito bom, né? Nosso verdadeiro amor, nosso verdadeiro ânimo. Como é que a gente pode viver isso, irmãos? Que Deus nos ajude, que o Senhor Jesus aplique essas verdades de maneira muito profunda no nosso coração. A graça salvadora mudou a minha vida de dentro para fora. E agora eu posso ser estrutura, alegre, animada, pacífica, né? Amada, né? Eu posso viver com bom testemunho, né? Na vida, e ser diferente, ser diferenciado. Posso ser reformando, né? A vida das pessoas em termos de olhar para Jesus Cristo como o único caminho, única verdade e única vida. Que o Senhor Jesus nos ajude, né? Que isso seja a referência e a estrutura para o nosso dia a dia. Eu queria orar com os irmãos e queria convidar, deixa eu procurar aqui o presbítero Adalto. Presbítero Adalto, presbítero Adalto, dona Marlene, por favor. Presbítero Adalto, fale com Jesus. Vamos orar. Boa noite, irmãos. Estamos contentes, estamos vendo os irmãos. Quero dizer, irmãos, que estamos com saúde, graças a Deus. Santo Deus e nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado a Deus por tudo que tem nos concedido. Muito obrigado a Deus por termos participado do estudo da tua palavra. Te pedimos, Deus, continue nos abençoando. Abençoando, Deus, a tua igreja, que possamos, Deus, estar em breve, estarmos juntos para cultuar o teu nome. Te pedimos, Deus, seja abençoando, Deus, as autoridades que estão empenhadas com essa doença, Deus, que eles possam, Deus, estar sendo orientados por Ti. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou com muita saudade de todos. Tchau. E Deus abençoe a todos que estão conosco, né? Obrigado por estarem conosco. Um forte abraço. Jesus abençoe. Até domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical.